Um outro embate aí que nós poderíamos ter entre os poderes parece que está resolvido, que é a questão do orçamento. É sobre isso que nós vamos conversar agora com o Ricardo Barros, que é deputado federal pelo PP do Paraná e líder do governo na Câmara. Deputado, boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, ontem foi anunciado aí um entendimento, né, uma saída para se conseguir conciliar o orçamento deste ano, que deverá ser sancionado pelo presidente Bolsonaro até na quinta-feira. Eu queria saber se o senhor acha que agora estão satisfeitas aquelas necessidades, porque havia risco de pedaladas por se subestimar determinadas despesas que talvez o governo não consiga cortar, como na área previdenciária. Por outro lado, se deixou de fora os gastos relacionados a programas que tentam minimizar o impacto econômico da pandemia, programa de preservação do emprego, Pronamp, que é crédito para as empresas menores. O senhor acha que agora veio uma solução satisfatória? Sim, nós temos 10 bilhões para o Pronamp, temos 10 bilhões para suspensão e redução de jornada de trabalho, temos 20 bilhões para gastos a mais na saúde e os 44 bilhões que já estavam autorizados para o auxílio emergencial. Então, as questões estão resolvidas do ponto de vista do combate à pandemia e foram preservados os acordos com a Câmara e com o Senado, e o presidente vai congelar outros 10 bilhões que estarão sujeitos à expectativa vamos dizer, do excesso de arrecadação. Nos primeiros 4 meses já houve excesso de arrecadação. O governo arrecadou mais do que previa. Então, se até o final do ano se concretizar o excesso de arrecadação, o presidente poderá liberar esses recursos que ele vai sancionar e bloquear imediatamente por uma alteração que fizemos ontem na legislação e aprovamos essa mudança no PLN 2, que foi a última votação da sessão do Congresso. Agora, deputado, o que vai ser vetado em termos de emendas parlamentares no orçamento? Quais serão os vetos e o quanto que será preservado das emendas? O veto, ele é um veto parcial que foi acordado entre o presidente da Câmara, do Senado e o presidente da República e não impacta em nada mais do que aqueles 10 bilhões que o relator, senador Márcio Bittar, já havia, por escrito, autorizado que fossem suprimidos do orçamento. Então, na verdade, o que houve foi um grande acordo onde as posições foram preservadas dos acordos feitos, o governo não vetou, como havia a solicitação da economia, os 30 bilhões de reais de RP9, ou seja, de recursos que o próprio relator destina por sua autorização, e conseguimos uma solução que deixou, vamos dizer, todos satisfeitos. Evidentemente, é uma sessão complexa do Congresso Nacional, fizemos alguns acordos para manter e derrubar vetos. O senador Eduardo Gomes, encarregado disso, o líder do governo no Congresso, fez um excelente trabalho e saímos muito bem desse imbróglio da sanção do orçamento. Agora, deputado, a equipe econômica ainda vê dificuldades com relação a bancar essas despesas obrigatórias que tiveram aí um valor subestimado, né? Eu citava a questão da Previdência, são algumas despesas que podem subir, como auxílio saúde, o seguro-desemprego e outras despesas que o governo vai ter que ajustar ao longo do ano. Ele poderá cortar mais despesas caso ele não tenha como bancar essas despesas obrigatórias, é isso? Com certeza, porque esta é a regra da lei de responsabilidade fiscal. Não se pode gastar o que não arrecadou. O que está autorizado pelo orçamento da União, neste ano, é um déficit de 247 bilhões de reais. Há 8 anos o Brasil tem déficit primário, ou seja, gasta mais do que arrecada. Mas, estando autorizado pela lei orçamentária, isso não implica em afronta à lei de responsabilidade fiscal. Se houver excesso de arrecadação, o governo alocará mais recursos para os programas de investimento. Se houver queda de arrecadação, vai cortar os programas de investimento, porque as despesas obrigatórias não podem ser cortadas.
Agora, além do corte prévio que houve no orçamento em relação a essas despesas obrigatórias, houve muito questionamento em relação às emendas parlamentares. Deputado, por aí não poderia haver uma flexibilização maior desde o início, porque se cobrou muito a aprovação do orçamento, e aí quando o texto foi aprovado, a gente viu uma dificuldade imensa, se falava do risco de pedaladas fiscais, a equipe econômica resistiu, analistas, especialistas na área de finanças públicas viram aí uma situação totalmente inadministrável, por parte do governo. Não se poderia ter segurado um pouco mais as emendas? Não. O orçamento é uma peça autorizativa. O governo pode não fazer o que está autorizado no orçamento, mas não pode fazer o que não está autorizado. Então, o orçamento é uma peça, é uma legislação que é toda feita em cima de previsão de inflação, previsão do dólar, previsão do crescimento econômico, e que ao longo do ano essas premissas variam e impactam na capacidade de execução daquilo que está autorizado, ou para mais ou para menos. Até hoje nós nunca tivemos problemas e a arrecadação sempre superou a expectativa prevista no orçamento da União. Agora, deputada, aproveitando, eu queria saber como é que o senhor vê o clima político, não é? Há pouco a Luciana Verdolin falava da posição do ministro Braga Neto a respeito da relação entre os poderes. Como é que o senhor vê o encaminhamento agora dessa CPI da Covid? O senhor acha que pode produzir efeitos positivos, levar uma gestão mais eficiente da questão da pandemia, ou o senhor vê aí um forte componente político? O legislativo, aliás, o judiciário tem interferido sucessivamente em matérias que são prerrogativa exclusiva do poder executivo e do poder legislativo, né? Vamos ver até onde vamos com essas cordas sendo esticadas, mas não há nenhum problema de relacionamento. A CPI é um instrumento legítimo do poder legislativo para seu papel de fiscalizador de ações do governo. Eu não vejo maiores problemas na condução dessa CPI, até porque o Supremo decidiu por 2 vezes em plenário que a execução das ações de saúde é a autonomia dos estados e dos municípios. E o fez para desautorizar o presidente Bolsonaro à época em que a orientação nacional não estava alinhada com o pensamento dos ministros do Supremo. Aí, agora, eles querem cobrar por que o governo federal não fez. O governo federal não fez porque o Supremo disse que não era seu papel, que era dos estados e municípios. Então, fica muito... as pessoas pensam que a memória é muito curta, mas não é. Está tudo devidamente exposto, declarado, publicado na imprensa, e a coerência tem que ser cobrada. Portanto, haverá, sim, o posicionamento do governo na CPI, das suas prerrogativas, que é repassar recurso a estados e municípios e orientar, pactuar na comissão tripartite uma política de aplicação desses recursos. É o papel do governo federal, que foi reafirmado por 2 vezes pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não há agora que o Supremo querer uma CPI para verificar se o Executivo fez ou não fez, porque ele disse que não era o Executivo Nacional Federal que tinha que fazer. Agora foi iniciativa da minoria do Congresso, né? Que cobrou do bom posicionamento do Supremo. Toda a CPI, né, porque a CPI precisa de 1/3 de assinaturas para ser instalada, se for essa a decisão do presidente do Senado ou da Câmara. Então, como é 1/3 de assinaturas, é exercício da minoria. Ou a maioria pode pedir uma CPI também, mas normalmente é o exercício democrático da minoria. E é absolutamente normal, a composição da CPI é proporcional ao tamanho das bancadas dos partidos, e o governo tem ampla maioria na Câmara e no Senado. Bom, e para fecharmos, resolvido o problema do orçamento, o senhor vê condições de avançar com as reformas? A administrativa já estaria em pauta, inclusive se definindo o cronograma, mas podemos esperar alguma definição até o final deste ano? Eu acredito que vamos aprovar na Câmara as reformas este ano, administrativa e tributária, e serão encaminhadas ao Senado. Primeiro a administrativa, depois a tributária. Eu não vejo dificuldades
em enfrentar no voto as diferenças que existem entre as corporações atuais e o desejo do Brasil de ter um Estado mais leve, mais eficiente no futuro, e entre estados, municípios e União, que têm hoje arrecadação que querem preservar na reforma tributária, mas, ao mesmo tempo, o contribuinte quer pagar menos e quer um sistema mais simplificado de pagamento dos impostos. É um embate que tem que ser decidido no voto, no plenário da Câmara e do Senado. Não tem acordo sobre isso. Isso é disputado voto a voto, como serão as privatizações da Eletrobras, do Correio e outros projetos, onde as corporações se opõem a eles. Agora mesmo, hoje, daqui a pouco, votaremos a questão das escolas, né, do ensino presencial ser considerado um serviço essencial para a sociedade. E, se assim for decidido, obviamente haverá necessariamente que os professores comparecerem à sala de aula e atenderem a demanda dos alunos com as restrições todas estabelecidas para a sua segurança na legislação. É isso, ouvimos Ricardo Barros, que é deputado federal pelo PP do Paraná, líder do governo na Câmara. Deputado Ricardo Barros, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigado, um abraço.